Capítulo 108. Lodira não resistiu quando o pai a espancou, nem o cocheiro interferiu, tudo o que conseguiu fazer foi continuar movendo as pernas, cambaleando em direção à entrada da mansão enquanto ele atravessava as portas. A grande casa estava como sempre fora, portas duplas e largas de madeira de carvalho pesado com faixas de metal na frente, o brasão da família em forma de chicote em um escudo pintado entre as duas, abriu-se enquanto ela era meio levada, meio arrastada. Lodira gritou de dor ao ser puxada em seus lindos cabelos, suas mãos se agitando para se segurar quando ele a jogou no chão. Mas ele não parou por aí. Ele a conduziu por ali, subindo os degraus de pedra, passando por escravos que abaixavam a cabeça para não assistir à cena, até seu escritório. Pelo menos aquele tinha um carpete preto escuro. Ele chutou a porta atrás de si para fechá-la com força e a jogou no chão. Sua estúpida, estúpida! Gritou ele, deixando-a caída no chão, onde a jogou enquanto andava atrás da mesa. Eu não fiz isso! Lodira gritou e enxugou suas lágrimas de dor. Seria melhor se você tivesse feito isso. Ele bateu com o punho velho e enrugado na mesa. O quê? Ela lançou um olhar surpreso para o pai. Se você tivesse feito isso, pelo menos teria pensado bem antes, bolado um plano para o que fazer depois, tido a premeditação de se ausentar, para muito, muito longe, ou me avisado para que eu pudesse arranjar um casamento irrevogável. Ele rosnou para a filha caída no chão. Se você ao menos tivesse gerado um herdeiro para o velho bastardo, ou conseguido fazer passar uma gravidez como se fosse dele, então a propriedade dele seria sua, mesmo que as pessoas pensassem que você fez isso. Mas você nem conseguiu fazer isso. Sua fúria parecia estar se dissipando, e apenas desprezo, não menos cortante, transparecia em cada palavra. Lodira só conseguia olhar para o chão. A culpa foi mais dele do que minha, ele estava velho demais para aguentar muita coisa. Cala a boca, sua putinha estúpida, estúpida. Não haja como se a notícia das suas escapadinhas sexuais não tivesse chegado aqui, sua vingança mesquinha justificava isso. Você passou os últimos anos humilhando esta casa e a dele para punir seu marido por ter a audácia de se casar com você. Você o humilhou tanto com seus casos abertos que agora não posso pagar ninguém para te levar. Nem o príncipe de Pazem consegue. Então, e agora? Isso me cortou profundamente. Sou sua filha, não uma das suas vacas. Ela olhou para ele em meio a lágrimas de raiva. Você tem toda a razão. Ele estendeu o dedo em sua direção num gesto furioso. Você deveria se casar, ter filhos e cuidar da casa dele e desta aqui. Esta família é um negócio, Lodira. Você se casa com Umin, nos dá acesso às grandes terras de Pazem para o pasto sazonal do nosso gado e ajuda a garantir a linhagem de nós dois, tendo herdeiros que herdariam essas terras. Você falhou em tudo isso e arruinou uma segunda chance com qualquer outra pessoa. O pai dela se levantou, com os punhos cerrados sobre a mesa de carvalho, e inclinou-se ligeiramente para a frente para falar com os dentes cerrados. Então, me diga, minha filha vagabunda, o que eu vou fazer com você agora? Eu não fiz isso. Lodira sussurrou novamente, incapaz de pensar no que mais dizer. O velho deu um soco forte na mesa, caminhou até onde ela estava e lhe deu outro tapa no rosto, fazendo-a cair o resto do caminho até o chão. Pare de dizer isso como se importasse, não importa, e você sabe disso, tudo o que importa é o que as pessoas pensam. Elas acham que você fez isso, acham que você o traiu na cama e acham que você fez isso para conseguir uma posição mais alta. Se você tivesse conseguido pelo menos isso de alguma forma, eu teria te elogiado, mas você não conseguiu. As pessoas acham que você não pode procriar, que não é confiável para produzir herdeiros verdadeiros e que matará seu próprio companheiro na cama que você compartilha com eles. É isso que importa, se é verdade ou não, é a questão menos importante de todas. Lodira limpou o sangue do lábio e tentou levantar a cabeça, mas outro tapa a fez cair de cara no chão novamente. Então, o que eu devo fazer com você agora? O fato de você estar aqui significa que até o príncipe Rajen se livrou de você para se proteger. Você entende o significado disso? Ele gritou e ela tentou olhar para cima novamente. Pai, eu... Ela começou a dizer. A mão dele estalou contra o queixo dela, e ele respondeu por ela. Significa que você não tem nada, você não é nada. O conde Anton Valoisen a encarou com tanta intensidade que ela sentiu o peso do olhar dele e continuou olhando para baixo.
E de que me serve nada? Ele perguntou, furioso, com os dentes cerrados. Eu não sei, pai, Lodira respondeu com a voz embargada. A queimação dos tapas em seu rosto era como fogo, e ela levou a mão ao pior dos dois lados feridos. Ele se agachou diante dela e, agarrando-a pelos cabelos, puxou-a para cima, para que ela o encarasse. Ela viu seus olhos refletidos, olhos que se pareciam com os seus. Ele agarrou seu queixo e o apertou dolorosamente entre o polegar e o indicador. Eu também não sei, mas no ano que vem, eu saberei. Por enquanto, você perderá seu título informalmente. Você entrará em treinamento com o regente como uma dama. Se os Tlaumo nos cobrarem tributos no ano que vem, eu a enviarei a eles como uma nobre. Para salvar alguns de nossos homens mais valiosos, cada mulher vale de 3 a 5 homens para eles, e de 5 a 7 se essa mulher for de nascimento nobre. Pelo menos assim você pode salvar algumas vidas e o custo de substituir as que perderíamos. Ela olhou para ele horrorizada. Sou sua filha. Tentou gemer, mas ele a empurrou para cima, batendo os dentes ruidosamente para impedi-la de falar. É por isso que espero um ano, ele rosnou. Se não nos recrutarem em seguida, vou ver se um dos salões cortesãos a aceita. Pelo menos nisso, você deve se destacar. Mas se não aceitarem por causa das suspeitas de assassinato, não tenho escolha. Você será renegada e vendida para que eu possa pelo menos recuperar o custo do dote que você desperdiçou. Então, ficarei livre de um fardo muito desnecessário. Anton se endireitou, ela ouviu o leve estalo de seus joelhos ao se levantar, mas ele não demonstrou a idade ao retornar à escrivaninha. Vá para o seu antigo quarto, você encontrará o regente esperando com uma muda de roupa condizente com sua nova posição nesta casa. Então ele lhe mostrará seus novos aposentos. Depois disso, nunca mais me chame de pai. Ele estendeu a mão para a campainha em sua mesa, tocou-a uma vez, e a porta se abriu prontamente. Uma jovem e esguia criada de cabelos castanhos colocou a cabeça para dentro. Mestre? Ela perguntou, e ele apontou para a filha no tapete. Tirem a nova empregada daqui. Garantam que ela vá onde for mandada e comuniquem isso ao resto da equipe. Não deixem que ela relaxe. Então olhou para Lodira com o maior desprezo enquanto ela esfregava o rosto e olhava de volta com o canto do olho. Eu tive uma filha que quase destruiu esta casa com a estupidez dela, disse ele enquanto a empregada entrava e ajudava Lodira a se levantar. Agora não tenho mais esse problema, só uma nova empregada que precisa aprender suas tarefas, murmurou então enquanto a dupla saía arrastando os pés. Pelo menos os irmãos dela não são uma decepção tão grande, resmungou e pegou uma folha de papel. Agora preciso decidir como dividir o que seria a parte da propriedade de Lodira entre os outros. Acho que a melhor maneira de fazer isso é convidá-los aqui e resolver isso pessoalmente. Tossiu quando uma rajada de vento frio soprou repentinamente pela janela e o atingiu no rosto. Ignorou a rajada e voltou a escrever os convites. Nu acordou antes do nascer do sol, tendo adormecido. Assim que sentiu os olhos se abrirem, tocou o rosto adormecido de Sobela. Era óbvio que a mulher não escapara das lágrimas, mesmo em sonhos. Talvez você devesse ter feito o que ela queria. Pelos ossos de Deus, você ainda está presa nisso? Há quanto tempo? Ela suspirou com desânimo e decepção ao descobrir que não estava tão além de suas memórias quanto pensava, e se mexeu lentamente, trazendo gradualmente a cortesã Elfademônio à vigília. Hora de ir, disse Nua com calma. Quando se levantou, foi pegar um capuz que havia sido jogado num canto. Aqui, vista isso, exigiu Nua, estendendo-o para Sobela assim que a mulher se levantou. Você não precisa ver, Nua disse e empurrou-o em direção à hesitante Elfademônio novamente. Tire-o quando este lugar estiver para trás de nós. Sobela quase caiu no choro novamente, mas com uma mão hesitante ela pegou o capuz e cobriu a cabeça. Nua estendeu a mão e pegou a dela, e então, segurando o cavalo pelas rédeas com a outra mão, conduziu-as para fora, na escuridão do silêncio. Sinto muito, Sobela choramingou depois que Nua ajudou a montar no cavalo atrás dela. Braços esguios envolveram a cintura de Nua, então pernas poderosas de guerreira chutaram levemente os flancos do cavalo, e elas continuaram trotando. Nua olhou ao redor, a escuridão não sendo uma barreira real para a sacerdotisa da morte. Ossos quebrados jaziam por toda parte, o cheiro de sangue e álcool pairava no ar.
alguns dos homens-fera jaziam envoltos em drapeados, alguns em cima uns dos outros, alguns sobre objetos, alguns em poças de sangue derramado. Ela gravou isso em sua memória quando deixou a última vila. Sobela segurava nua com tanta força como se fosse uma segunda armadura. O capuz a mantinha fora de vista, mas não a impedia de saber o que os cascos lentos do cavalo estavam fazendo. Para Nua, a pena pela mulher era tão companheira quanto a própria mulher, e ela não queria nada mais do que colocar a cidade em suas costas o mais rápido possível. Apesar disso, ela diminuiu a velocidade do cavalo ao ver a mulher hiena que governava a cidade, parada no portão aberto, como se a esperasse. Você precisa de alguma coisa, mulher fera? Perguntou Nua, parando finalmente a apenas um passo atrás dela, a meio caminho entre o interior da cidade e o espaço além dela. A mulher hiena se virou. Não, não, Elfa, eu não quero, mas você é inesperadamente corajosa, e também, você tem uma voz maravilhosa para cantar. Só isso, vá, agora. Nua assentiu. Será que algum dos outros teve o mesmo? Acho que nunca saberemos. Acho que não, a mulher hiena passou, e Nua seguiu em frente, deixando o silêncio para trás. Desculpe, 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 disse Sobela repetidamente, segurando Nua como se a escolta pudesse flutuar para longe. Foi assim que as horas do dia passaram para ambas, com Sobela em silêncio, murmurando desculpas. Quase não houve conversa entre elas sobre qualquer outra coisa até o terceiro dia de viagem pela estrada aberta mais a oeste. Pari, disse Sobela enquanto o cavalo pesava na estrada de terra abaixo delas. Se precisar se aliviar, aquela floresta ali na frente vai te dar um pouco de privacidade. Nua apontou para a mata que se aproximava. Eu consigo esporear o cavalo mais rápido, ele aguenta uma corrida. Não. Sobela balançou a cabeça. Por favor, pare. Me desculpe. Ela gritou alto o suficiente para que sua voz ecoasse pelas planícies até as colinas distantes. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Ela soltou um lamento desesperado, como se estivesse entre os que morreram na cidade do silêncio. Nua puxou as rédeas do cavalo, ele recuou alguns passos antes de parar completamente. Ela olhou por cima do ombro. Sobela, tudo bem você querer fazer isso comigo. Você pediu, eu disse não. Você aceitou minha resposta, não te culpo por isso. Se eu não fosse quem eu sou, provavelmente teria respondido diferente, mas... Ela sentiu Sobela bater com o punho em suas costas blindadas. Não. Não por isso. Sobela exclamou. Para o próximo, as estrelas me perdoem. Sobela sentiu a tensão familiar de sua acompanhante, sua amiga. Ela sabe que algo está errado, e ela está certa. Como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer isso com ela? Sobela baixou a cabeça, envergonhada. Nua, não, Duquesa Ivenor, não tenho o direito de usar seu primeiro nome como amiga, já que escondi isso de você, não tenho. O próximo passo é observar, tenho que assistir ao massacre, tenho que vê-los morrer, explicou Sobela, e... Ela começou a seguir em frente, mas Nua a interrompeu. Então eu também tenho que assistir à matança, não é? Nua perguntou com a serenidade dos condenados. Sim, é isso mesmo, nós duas, é como você diz, Sobela respondeu. A serenidade que substituiu a breve tensão de Nua trouxe ainda mais desespero. A calma tranquila da elfa à sua frente iluminou os próprios medos da elfa-demônio. Mas não é isso, né? Você não estaria se desculpando se fosse só isso? Nua insistiu no assunto enquanto olhava fixamente para a frente. Você está certo. Como eu disse, eu tenho que observar o que vai acontecer, ver isso acontecer com os outros, incluindo, bem, minha raça se reproduz tão lentamente que eles não têm nenhum de nós para procriar, mas, eles provavelmente vão pintar alguém como um elfo demoníaco, colocar algum tipo de fantasia para zombar de mim, e depois me fazer assistir enquanto a massacram viva. Mas antes disso, essa é a outra coisa que o general Leaman deveria ter lhe contado sobre este passo. As mãos de Sobela se agarraram com mais força do que nunca à cintura de Nua. Ela segurou a cabeça ao lado da dela, tão perto que o chifre de osso na lateral roçou na lateral da cabeça de Nua. Eu também tenho que implorar seu perdão. Sou tão ruim quanto Leaman, porque eu também não te contei. Eu estava com medo de ir sozinha, apesar da minha oferta. O que eu preciso saber, Sobela?
Perguntou Nua com uma voz tão calma quanto águas paradas, interrompendo o discurso repetitivo de sua protegida. É tradição entre os Tlaumo deixar que seus acompanhantes ofereçam um campeão, alguém para lutar contra um homem-fera em troca do abate de um deles, a chance de salvar uma vida. Na maioria das vezes, ninguém a aproveita, então, os homens-fera escolhem um e me desculpe mesmo. Eu deveria ter te contado, eu deveria ter. Eu só não queria ir sozinha. Se você não quiser ir mais longe, provavelmente poderá voltar em segurança. Direi a eles que você morreu no caminho, ou se matou, que já fez o suficiente por mim. Os lábios de Sobela tremeram enquanto ela implorava por perdão e, lentamente, desmoronou. Eles fazem alguém lutar e depois o comem quando falham, estou errado? Perguntou Nua retoricamente. Não. Sobela respondeu, você não está errada, mas não deveria ter que. Tudo bem, Nua deu de ombros, não estou feliz que você tenha mentido para mim, mesmo que por omissão, mas tudo bem, Nua respondeu. O que acontece quando a escolta vence? O que você quer dizer com está tudo bem? Exclamou Sobela, recostando-se como se não conseguisse entender o que estava vendo sentado à sua frente. O que eu disse, você escondeu algo de mim, mas confessou para que eu pudesse encontrar segurança, confessou mesmo estando com medo, confessou mesmo tendo que continuar sozinha. Do meu ponto de vista, isso era a coragem de verdade. Se você tivesse sido uma guerreira, teria sido uma grande guerreira, então. Nua girou o corpo pela metade e virou a cabeça ainda mais para encontrar o olhar de Sobela. Então é uma honra escoltar alguém como você até o seu fim, é um privilégio. Sobela abraçou Nua com toda a força que pôde enquanto as palavras da assassina mortal cortavam seu coração e os olhos dourados e brilhantes de sua acompanhante irradiavam uma força inabalável. Gostaria que tivéssemos nos conhecido por mais tempo, que tivéssemos tido bons momentos, felicidade, que pudéssemos ter compartilhado bebidas e risadas, se isso não tivesse acontecido. Mas me conforta saber que, morrendo dessa forma, estou protegendo não apenas uma cidade, mas meus amigos. Quando eu voltar, direi ao povo que, se uma prostituta comum consegue encontrar uma coragem incomum, qualquer um consegue, seja qual for a sua vida, este é o seu legado. Sobela, viva à altura dele pelo resto da nossa viagem. Prometa-me que fará isso, e eu lhe concedo o meu perdão. Nua disse com calma enquanto Sobela se perdia e apertava a escolta com toda a força que podia. Ela claramente queria falar, queria dizer mais, mas Nua começou a se virar. Que tal eu cantar alguma coisa? Algo alegre, e podemos cantar juntas, esquecer o Tlaumo e tudo mais, mesmo que por um tempinho, antes de chegarmos ao próximo ponto em alguns dias? Perguntou Nua, e Sobela enxugou o nariz escorrendo e o rosto lacrimejante antes de assentir rapidamente. Eu gostaria disso, disse Sobela, pouco antes de Nua começar a cantar, aliviando o medo pela vida de sua escolta que o sacrifício não conseguia abalar.